Glória a Deus, amados. Uma bênção estar com vocês mais uma vez, uma palavra de fé, de esperança. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus sobre aliança. E a palavra de Deus diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenares, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, o teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses, e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: por que deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe sobre eles todo este mal. O verso 14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor maravilhoso, estamos na tua casa, casa de oração, lugar da tua presença. Pedimos que de maneira especial o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, transmitindo as tuas verdades e abençoando-nos através de uma palavra de fé. Que o Senhor toque cada um que está nos assistindo, nos ouvindo e participando desse momento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto.
eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você pode declarar? A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Dá uma salva de palmas pro Senhor nessa manhã, amém? As palmas. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos com Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia.
sei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Glória a Deus. Mais uma quarta abençoada na casa do Senhor. Depois desse louvor agora maravilhoso que Deus tem colocado. Vou pedir para vocês fechar os olhos, onde vocês estiverem nesse momento, em seus lares, suas casas, ou se estiver escutando só com fone de ouvido. Em qualquer momento, feche seus olhos. Vamos colocar esse momento de intimidade com o Senhor. Ele pede esse momento conosco, Ele quer estar esse momento conosco. Vamos dedicar esse momento a Ele. Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te aclamar, para te bendizer, ó Pai, para te agradecer, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, porque queremos ter uma intimidade com o Senhor cada vez mais grande, ó Pai. Queremos, ó Pai, cada vez mais com que a nossa fé aumente. Queremos, ó Pai, cada vez mais nós tenhamos esse amor poderoso que transmite, que ultrapassa gerações, caminhos, lugares, o mundo, ó Pai. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Senhor Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, que interceda pelas pessoas que estão aqui nesse momento comigo, ó Pai. As pessoas que estão assistindo esse culto agora, nesse momento, ó Pai. Eu não sei o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado, Senhor Deus. Mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está do lado de cada um nesse momento. Independente da dificuldade que você esteja vivendo agora, creia que Deus está do seu lado, Deus está do nosso lado, nos intercedendo, nos abençoando, nos colocando na direção correta. Deus está aqui nesse momento. Eu acredito, Senhor Pai, que o Senhor cada vez mais intercede vidas, transforma pessoas e mostra o milagre para cada das pessoas, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que nesse momento, ó Pai, famílias que estavam sendo destruídas, elas possam ser reconstruídas com o Espírito Santo de Deus, ó Pai. Casamentos, ó Pai, que tenham começado com brigas, desavenças, desentendimentos, Senhor Deus. Que nesse momento haja uma renovação no Espírito Santo junto, ó Pai. Que as crianças, ó Pai, que não obedecem seus pais, que não querem estar na casa de Deus, possam sentir o amor de Deus Pai e serem transformadas nesse momento, ó Pai. Se por acaso tem alguma dificuldade financeira, ó Pai, passando nesse momento, eu não sei o que cada um tem passado, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, interceda nesse momento, ó Pai, a vida financeira de cada irmão e cada irmã. Interceda, ó Pai, nos seus negócios, nos seus empregos, ó Pai, na sua fonte de renda, ó Pai. Eu te peço também, ó Pai, que aqueles que têm buscado por um milagre, Senhor Deus, um milagre de cura e libertação, ó Pai, tanto a física quanto mental, Pai, eu te peço nesse momento, ó Pai, interceda o milagre, interceda a cura, derrame a cura, ó Pai, derrame o Espírito Santo de Deus nesse lugar, ó Pai. O Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem mudado vidas, ó Pai, e eu creio que nesse momento o Senhor está mudando vidas aqui, Senhor Deus. Te peço, ó Pai, que a palavra de Deus que será dita nesse altar no dia de hoje, ó Pai, seja uma palavra de renovação para os nossos corações, que ela entre nos nossos ouvidos, mas que nós possamos transmiti-la com as nossas bocas, com os nossos gestos, e que o Espírito Santo de Deus derramado dentro de nós, ó Pai, esse Espírito Santo de Deus possa, ó Pai, ser transbordado aí afora, ó Pai, se nós conseguirmos tocar outras pessoas, ó Pai. Te louvo e te bendigo, ó Pai, por esta casa de oração, por seus membros, pelos seus pastores, que dedicam sua vida para a obra do Senhor, ó Pai, e também para com os seus irmãos, ó Pai. Peço também, Senhor Deus, por todos os missionários e missionárias no campo, ó Pai,
esses missionários que levam sua palavra, Senhor Deus, seus ensinamentos, o seu amor, o seu Espírito Santo, para aqueles corações que querem ouvir, que querem estar junto com o Senhor, ó Pai, mas não sabem como chegar, Senhor Deus. Proteja eles, ó Pai, interceda a vida deles. Não deixe que nada ruim, ó Pai, possa acontecer com esses missionários e missionárias no campo, ó Pai. São eles, ó Pai, que levam a palavra do Senhor para todos os cantos desse mundo, ó Pai. E para finalizar, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, unge, ó Pai, unge essa casa cada vez mais, ó Pai. Traga, Senhor Deus, avivamento ainda mais, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, cada vez mais membros, ó Pai. Traga cada vez mais pessoas para serem curadas, para serem transformadas, ó Pai. Traga, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, pessoas que buscam o Senhor e querem um coração transformado, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que nessa quarta não seja apenas só mais uma quarta, mas seja a quarta de mudança, seja a quarta de renovação, seja a quarta da vitória, Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço por essa quarta maravilhosa, Pai. Essa quarta que dedicamos ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode declarar:
Cada vez que a minha fé é provada, sim, Senhor, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor, os dízimos, as ofertas. Abre comigo lá em Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor, nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos entregando o primeiro ao Senhor. De tudo aquilo, de toda a nossa renda, nós entregamos o primeiro ao Senhor. Todas as coisas. Tenho aprendido nessa caminhada de mais de 30 anos com o Senhor, dessa entrega, o primeiro. E eu não estou falando aqui só da minha renda financeira, mas da minha vida. Tudo é o primeiro ao Senhor. Acima de todas as coisas está o Senhor na minha vida, em primeiro. Então, para Ele, toda a honra e toda a glória. Por isso, nós honramos o Senhor. E essa palavra de Provérbios 3, ela fala muito comigo, né, nessa questão de confiar no Senhor, de honrar, de reconhecer quem é o Senhor na minha vida. Na nossa vida, nós precisamos reconhecer e honrar Ele em tudo, em todas as áreas, porque o Senhor, Ele nos honra. Quando nós entregamos primeiro ao Senhor, sem preocupação alguma de entregar o primeiro ao Senhor. Então nós entregamos nosso dízimo, nossa oferta. O Senhor não quer dinheiro de ninguém. Quem precisa de dinheiro é a igreja, é pelos recursos da igreja, para pagar uma água, uma luz, pagar o aluguel. Nós temos esse compromisso, né, todo mês. E a palavra do Senhor nos ensina a honrar o Senhor. Pode ter certeza que não vai faltar nada na sua casa, na casa da sua família. Não vai faltar a bênção do Senhor sobre você em todo o tempo. Que você possa, nesse momento, entregar sua oferta, seu dízimo, através do Pix da igreja. Ou, pastor, eu gosto de ir na igreja entregar aos domingos, eu gosto de entregar no dia que eu vou.
você fica à vontade para honrar o Senhor. Não importa o valor que você está colocando dentro de uma salva, o valor que você está fazendo o seu Pix. O importante é reconhecer o Senhor, que Ele é Deus na sua vida. Quanto vale a sua vida? Eu acredito que minha vida não, o valor é muito alto para o Senhor. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. O Senhor merece tudo, tudo de bom, todo o melhor, porque Ele tem dado o melhor para nós a cada dia. Nós abençoamos, nós vendo, né, e como que o Senhor proporciona coisas na vida de uma pessoa, das pessoas, da igreja, aquele que honra o Senhor, né? Nós temos aí 3 missionários que vão agora fazer uma viagem missionária e vão para lugares que vão levar a palavra. É honrar. Muitas vezes, às vezes a pessoa não tem oportunidade de ir fazer uma viagem, mas aproveitando 2 coisas: fazer uma viagem missionária e conhecer alguns lugares aonde é Deus que honra essa oportunidade. Essa oportunidade é o Senhor que nos dá quando nós somos fiel a Ele em todo o tempo, né? Que o Senhor abençoe a sua vida. Pegue o seu dízimo, sua oferta e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós queremos honrar o Senhor com os nossos bens, com toda a nossa renda, Pai. Nós queremos honrar o Senhor. O primeiro para o Senhor, porque o Senhor é o primeiro, Pai. O Senhor nos honrou primeiro. Quando o Senhor nos concedeu a nossa vida, o Senhor estava nos honrando primeiro. Pai, por isso nós queremos honrar o Senhor com tudo na nossa vida, com o melhor que nós temos em todo o tempo, com o nosso dízimo, nossa oferta. Pai, honrando o Senhor, com um compromisso com o Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por cada um que tem entregue seu dízimo, sua oferta, cada um que vai ofertar. Pai, nós abençoamos cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que paguei,
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, amados. Quero hoje falar do ser humano, mas não como eu falei algumas semanas sobre a criação do homem, mas hoje sobre o homem natural e o homem espiritual. Aquela tricotomia de corpo, alma e espírito. Falando desse processo, né, em que Deus trabalha na vida do ser humano. Então, a importância do trabalhar de Deus na nossa vida. Como Deus vai trabalhando no nosso ser, como Deus vai trabalhando na nossa vida e como Deus vai operando. E os trechos, né, da palavra de Deus, dois trechos da palavra de Deus, 1 Coríntios 2, de 14 a 15 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, 1 Coríntios 2, de 14 a 15, falando do homem natural e do homem espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra homem natural, ela fala do grego sarkikos, que quer dizer carnal, natural. E do homem espiritual é do grego pneumaticos, que fala espiritual. Senhor Deus, diante da tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, da dicotomia, da tricotomia, mas principalmente, Senhor, da busca do Espírito, de buscar o Espírito Santo e buscar uma vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro trecho, ele fala e apresenta o ser humano constituído de dois elementos: o elemento físico e um outro, o elemento imaterial.
Já o texto Tessalonicenses apresenta os 3 elementos: espírito, alma e corpo. O que temos de certo e bíblico é que Deus criou o ser humano como uma unidade completa. Um ser constituído por parte material e outra imaterial. É um ser psicofísico. Parte material é o corpo e parte material é a alma e o espírito. Tem, para aqueles que defendem a dicotomia, o homem é composto de 2 elementos, corpo e alma, ou corpo e espírito. Esses termos são sinônimos para aqueles que defendem a tricotomia. O homem é composto de 3 elementos, corpo, alma e espírito. Então, uma parte é material, física. Outra parte é imaterial, é a alma e o espírito. A tricotomia de que a palavra de Deus fala. O homem é composto desses 3 elementos, corpo, alma e espírito. Uma natureza em 3 dimensões. As escrituras usam o termo alma e espírito de forma intercambiável para designar o elemento imaterial do homem. Você pode ver lá em Hebreus 12:13, 1 Pedro 3:19 ou Apocalipse 6:9, 24, para entender essa separação entre a alma e o espírito. Entendendo o corpo humano, como funciona o corpo humano, o corpo físico. E ele é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar desse corpo. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem do vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? A vida é o mais importante para Jesus. A vida deve ser o mais importante para você. Mais importante do que você tem. Mais importante do que você pode conquistar. É você viver para a glória de Deus. E é importante isso. Primeiro, a Coríntios 6:13 fala: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O corpo não é para essa natureza carnal, não é para satisfazer os nossos desejos, mas sim para glorificar a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 9:27, fala: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em Romanos 1:16 fala: pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Nessa graça, nessa fé, na salvação, a regeneração, a transformação de vida, há uma mudança de espírito, sabe? E o homem espiritual é aquele que discerne sobre as coisas, mas não as coisas dessa terra, não os 5 sentidos, somente de visão, audição, paladar, tato, mas aquele que discerne espiritualmente, aquele que olha para a alma, aquele que olha para a mente. Os nazarenos têm uma visão como Wesley. A perspectiva da alma são a mente, o intelecto, a vontade, as emoções. Quando fala de mente, fala de inteligência, de intelecto, de pensar. Você sabe, essas fortalezas, os sofismas, nesse pensando. As fortalezas são quartéis que nós precisamos guardar e vencer, para vencer as ideologias malignas desse mundo, para vencer as mentiras, para ter uma compreensão correta das coisas, compreender a palavra. Olha o que Paulo falou para Timóteo: este é o dever de que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência,
vier a naufragar na fé. Mantenha a sua mente sã, mantenha a sua consciência em Cristo, mantenha os seus pensamentos cativos à vontade de Deus. Eu lembro sempre que quando fazia oração, falei, na obra missionária, mantenha a minha mente cativa ao Senhor, ó Pai. Além da alma, o espírito. Zacarias 12:1 fala assim, fala Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Podemos dizer que o corpo foi projetado para interagir com o mundo físico, a alma para interagir com o corpo e o espírito para interagir com Deus. Com Deus. Mateus 26:41 fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, ore, para manter a sua vida longe das obras da carne, aquelas que fala lá em Gálatas 5, do 19 a 21, os pecados, as obras da carne são conhecidas, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos previ, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sabe? Longe dos pecados. Aqui tem 3 pecados sexuais: prostituição, impureza, lascívia. Pecado religioso, idolatria e feitiçaria. Pecados do temperamento, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, iras, facções, invejas. Pecados conjugados da alma e do corpo, bebedizes e glutonarias. Faça morrer a vossa natureza terrena, faça morrer a vossa natureza carnal, para que você possa andar como homem espiritual, segundo o Espírito de Deus. Romanos 8, 13 e 15. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual Deus fala, Abba, Pai. Deus é o teu Pai. Deus te ama. Deus não quer que você viva uma vida no pecado, mas Deus quer que você viva uma vida com Ele, no Espírito. Você possa, através dessa palavra, buscar uma vida mais próxima de Deus, buscar uma vida espiritual, buscar uma vida de santidade, alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, estar mais próximo de Deus e da sua vontade para a sua vida. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor, de maneira espiritual e abençoadora, venha sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Derrame a Tua presença, renove sobre eles o Teu Espírito Santo, Senhor, e ajude-os, Senhor, a enxergar a necessidade de uma vida espiritual, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus,
as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, não deixe de participar sempre das nossas programações. Toda quinta-feira, oração de mulheres online. Toda sexta-feira, oração com os pastores. E aos domingos, nós temos uma programação especial, presencial aqui na igreja. A escola dominical às 9 horas da manhã. Às 9h45, nosso café e comunhão. E às 10 horas, o culto da família. Venha com a sua família, traga seus filhos, convide pessoas para estar aqui todo domingo, 10 horas, culto da família, na Igreja do Nazareno Jardim Guanabara, aqui na região central de Campinas, Rua Barão de Atibaia, 1165. Não deixe de chegar aqui e vir ter um tempo especial conosco. À noite também temos nosso culto online, você pode acessar as nossas redes sociais, no Facebook, Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos, no Instagram, Nazareno Guanabara, e também no YouTube, Igreja Nazareno Jardim Guanabara. Você pode ali acessar e ter um tempo especial. E toda terça-feira, reunião de oração às 20 horas aqui na igreja. Toda semana temos essa programação para você participar, usufruir e ser abençoado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.